projeto Portugal Participa representa, antes de tudo, um caminho, né? Um caminho que não teve início na data do início do projeto, mas sim um caminho que vem sendo trilhado ao longo dos anos, não só pela realização de outros projetos e trabalho de algumas instituições, mas da vida democrática em Portugal e o estágio onde se encontra hoje. O projeto, aqui são os registros de alguns momentos, Nelson frisava agora, toda a ênfase foi dada na partilha, na troca de experiências, aquilo que estava acontecendo, e, ao mesmo tempo, com uma grande vontade de inovar, de questionar as coisas como vinham sendo feitas. Então, o projeto foi todo pautado em encontros e divisão de experiência. Acho que a ideia de rede é a que mais simboliza aquilo que o projeto tinha em mente. Primeiro, situar que o contexto onde o projeto aconteceu é um contexto, sem dúvida, de um forte impulso das inovações democráticas no país. Há que se destacar o orçamento participativo, mas as experiências não se resumem ao orçamento participativo. A quantidade de experiências, as inovações que Portugal tem desenhado em relação a isso, mesmo no orçamento participativo, devem ser destacadas. A ênfase, como eu dizia, foi na articulação e no enriquecimento das práticas existentes, mas, ao mesmo tempo, num desenho coletivo, na concepção de novas experimentações que ainda não foram testadas em Portugal. Então, a marca é a da aprendizagem coletiva e a da inovação. Primeiro, dizer que o projeto, e acho que todas as falas hoje tocavam no tema da desconfiança e da relação da desconfiança com a política. E aí, quando se fala de desconfiança, não se pensa apenas em partidos ou pessoas governantes que ocupem cargos temporariamente, mas de algo maior que isso, que é a desconfiança nas próprias instituições democráticas, né? A relação de desconfiança sociedade civil, governo, e todo o entrave que isso significa quando o tema é a participação e o diálogo sociedade civil-governo. Mas, quando pensamos na desconfiança e em relação à democracia, disse assim, mas nós estamos vivendo um momento em que a própria democracia tem sido questionada, ou que ela tem piorado, a abstenção tem aumentado. E aí, algumas perguntas são válidas. Quando alguém diz assim, a coisa está piorando, na verdade, imagina que tempo passado é esse que deixa saudade? Qual foi o momento em que a humanidade viveu um outro sistema mais democrático ou mais participativo que esse? A questão há, de fato, um modelo fixo de democracia, um modelo ideal ao qual tentamos alcançar? O projeto, na verdade, pauta-se por uma outra compreensão de democracia, como algo vivo e sempre incompleto. A democracia move-se pela contestação da própria democracia, né? É a contestação, esse eterno movimento de insatisfação e, ao mesmo tempo, de esperança que faz com que a democracia se movimente. E, ao mesmo tempo, as experimentações e o surgimento permanente de novos problemas e de novas tensões. E aqui também destaco que a desconfiança ela também tem uma potência. Falar da potência da desconfiança aqui é pensar que o incremento da desconfiança ele não gerou uma imobilidade. Eu acho que devemos ter cuidado ao pensar no mito do cidadão passivo. Acho que o que nós tivemos mais foi uma alteração dessa participação, porque essa desconfiança ela fez surgir um cruzamento de práticas, um cruzamento de contrapoderes sociais, informais e também institucionais, que são destinados a compensar a erosão da confiança mediante uma organização da desconfiança. E isso é importante lembrar que, embora toda a apresentação se paute na discussão da democracia, pensando esse diálogo mais institucional,
Falar da democracia como força viva, como contestação permanente, é também saber que a democracia é mais do que essa participação institucionalizada da qual vamos hoje falar. É a democracia também dos protestos, a democracia das mobilizações, das ocupações de prédios públicos, é a democracia da criação de inúmeros observatórios que hoje fiscalizam e controlam a elaboração e a execução das políticas públicas. Ela é mais que isso, e quando falamos da democracia participativa, sabemos que estamos falando apenas de um pedaço dela. E aqui, por falar na desconfiança, é lembrar também o cuidado daquilo que está sendo hoje pensado. A tirinha, e aí eu vou me valer várias vezes das ilustrações desse artista argentino, que é o Liniers, mostra bem a sensação de alguém que alça voo e que se sente com superpoderes, mas são superpoderes que duram pouco tempo. E eu trago essa tirinha exatamente para que a gente pense no perigo de uma inversão disso, quer dizer, promover processos de participação que, na verdade, não gerem maior confiança e, ao contrário, destruam ainda as ilusões sobre as possibilidades desse diálogo governo-sociedade civil. Então, eu tenho convicção, tenho vivido já em Portugal, estou aqui há 6 anos, faço doutoramento em democracia, e esse último ano foi especialmente importante para conhecer o momento importante que esse país tem vivido em relação à democracia. Acho que isso apresenta, por um lado, pontos muito fortes, quer dizer, essa proliferação, a abertura para a criação de novas coisas é um lado positivo, mas isso também traz uma carga de responsabilidade muito grande. Quer dizer, a massificação, o aumento da quantidade de processos não deve nunca deixar de preocupar-se com a qualidade desses processos e com as relações que se tem com a sociedade civil. Portanto, ou seja, para que esses superpoderes, para que essa transferência de poder, ela não seja momentânea e não acabe ao chão. Aqui é pensar um pouco sobre o quadro, sobre o ordenamento jurídico português em relação à democracia participativa. Eu não tenho dúvida que é uma das constituições onde mais explicitamente a democracia participativa aparece, e acho que por isso é possível falar em um ordenamento onde a participação não aparece como uma estratégia de boa governação, de uma governação moderna, mas aparece sim como um princípio a sustentar a ideia matriz do Estado de Direito democrático. Então, acho que isso é algo relevante na formatação do que se tem hoje. O direito à participação pode ser dito também um direito meio e um direito fim. Por que aponto isso? Por um lado, é um direito fim, porque, como todos os direitos, o cidadão passa a ter o direito de exercer tal coisa. Mas, ao mesmo tempo, nasce do entendimento de que a participação do cidadão é capaz de qualificar os serviços e, portanto, qualificar o exercício dos demais direitos. E, por isso, podemos falar também em um direito meio, né? E sobre a discussão que hoje, de alguma maneira, também já aparece aqui, penso que estamos num momento em que não é mais cabível a discussão entre um possível conflito da democracia representativa com a democracia participativa. Isso foi algo que apareceu nos primeiros anos, particularmente no Brasil. Houve inicialmente uma resistência por parte do Legislativo, como se essas inovações democráticas estivessem usurpando algumas funções que, na verdade, seriam e deveriam, por isso, permanecer no Legislativo. O desenvolvimento dessas experiências acabou por levar esse temor, fez com que esse temor caísse por terra, eu penso. Hoje, o que a gente tem é que a democracia participativa, ela, ao contrário, ela complementa, ela dá vivacidade à democracia representativa. Elas não se opõem. Ela, na verdade, a participação, ela pode, de alguma maneira, ser algo que vai permanentemente submeter a democracia representativa à legitimação. E, novamente, o tema da confiança. Eu passarei a apresentar algumas das propostas mais específicas, e esse aqui, vale ressaltar, é um trabalho, antes de tudo, de sistematização, de coisas que aconteceram durante a execução do projeto, de debates. Nós tivemos a oportunidade de conhecer
várias experiências internacionais de democracia participativa. Esse trabalho foi sistematizado naquilo que vem sendo chamado de Carta de Recomendações à Assembleia da República, que, antes de mais nada, não é um passo ambicioso do projeto, não nasce de uma presunção de verdade, mas, antes disso, nasce de um entendimento de que o projeto tem uma responsabilidade social de dar um retorno de todo o aprendizado coletivo que nasceu e que se desenvolveu no seio desse projeto. Então, de uma maneira geral, apontamos propostas para os governos locais, para os governos regionais também, para o governo nacional, que promovam a participação através da adoção de diretrizes para o exercício do direito à participação individual, mas também da participação coletiva. Um levantamento sobre o quadro hoje em Portugal, a gente vê que há uma ênfase ainda na participação individual, ou seja, há espaços para manifestações individuais sobre as políticas, sobre obras, sobre impacto ambiental, mas reforçamos aqui a necessidade de frisar o aspecto coletivo dessa participação. Há também uma recomendação geral pela utilização dos instrumentos de democracia direta. Em seguida, a implementação de mecanismos que reforcem a transparência e a moralidade administrativa. Depois, a promoção da participação cidadã na definição, na gestão e na monitorização da despesa pública. E a priorização do planeamento participativo do território e do meio ambiente. De uma maneira mais específica, o projeto optou por apresentar 7 propostas, e eu agora passo a essas propostas. São bastante diferentes, são institutos com características específicas, desenvolvidos em diferentes lugares, alguns já aqui, como, por exemplo, o painel de cidadãos. O painel de cidadãos, a ideia é a reprodução daquele grupo que vive num determinado território, reprodução demográfica, a quantidade de homens, mulheres, por idade, por rendimento, por nível educacional. E é um espaço não permanente, um espaço que pode ser utilizado para um objetivo, prazo específico, porque aqui, mais do que a expectativa de ter um grupo com uma decisão vinculante, um grupo com uma posição deliberativa, como nós dizemos, é mais do que isso promoção de um espaço de auscultação da população. E aqui, em específico, aquela população não formada por especialistas, por técnicos, por políticos, quer dizer, é abrir a participação. O painel de cidadãos, para que a gente tenha uma ideia, a Finlândia utilizava, desde já o final dos anos 80, principalmente para temas que, em geral, não costumavam ouvir a população. Temas mais técnicos, temas de saúde pública, tema para discutir telecomunicações, energia. Então, a ideia era auscultar o que o chamado cidadão comum pensava a respeito desses temas. Acho que, recentemente, nós podemos dizer que algo semelhante a essa ideia do painel de cidadãos foi utilizada na elaboração da proposta de Constituição da Islândia. Foi um trabalho que decorreu ao longo mas que culminou em um dia com 1.200 pessoas a reunir e a debater propostas populares para a reforma da Constituição daquele país. Então, o grande mérito do painel de cidadãos é a auscultação da opinião pública, é oferecer subsídios acerca dos temas, de leis, de obras, sem dúvida, um instrumento que pode ser utilizado para avaliação de planos de governo, fazendo emergir o que nós podemos chamar de contra-expertise, né? A contra-expertise do saber popular. Depois temos aí 2 propostas muito voltadas ao tema da informação, que é um tema tão caro à própria participação. A participação qualificada demanda um nível de informação, e aí pensar não só na informação da maneira como ela circula, mas da maneira como ela é produzida, né? A preocupação com o sistema de monitorização de obras públicas, ela é pensada aqui como uma plataforma
que permitiria dar publicidade às informações sobre os diferentes estágios da execução das obras públicas de uma maneira clara, de uma maneira atrativa, detalhada e atualizada. Preferencialmente um sistema que possibilite essa informação ser passada visualmente e de uma maneira rápida. Temos um exemplo no sistema brasileiro ligado ao Ministério da Saúde, que é utilizado principalmente para as obras de equipamentos da saúde. É uma plataforma que serve tanto ao gestor, que é avisado quando a previsão, a estimativa da duração da obra já está em estado crítico ou mesmo atrasada, mas também que permite a visualização desse estágio por parte da população. Isso acho que hoje se recobre de uma importância ainda maior, porque se o tema é a confiança, há que se lembrar aqui que as obras públicas elas têm sido associadas em todo o mundo como oportunidades para negócios escusos, para a corrupção, então, quanto mais informação, quanto maior a abertura para as informações em torno das obras públicas, tanto melhor. Então, a potencialidade de um instrumento como esse foca principalmente no tema da comunicação pública, da comunicação permanente com os cidadãos. E aqui, claro, pensando na transparência, pensando na accountability como geradores também de confiança e de maior participação. Orçamento simplificado. O orçamento participativo vem a ser a inovação democrática mais utilizada em Portugal, significa também uma maior necessidade de abertura dessas informações sobre o orçamento para a população. Vale destacar que aqui já há algo chamado de orçamento cidadão, que é uma tentativa válida de tentar simplificar as informações sobre as rubricas orçamentais de uma maneira, de uma linguagem mais acessível. Há ali também uma comparação com o orçamento familiar, uma tentativa de explicar melhor as fontes das receitas e as despesas, mas o que a gente vê é uma informação que ainda não responde às principais questões que são colocadas para as pessoas, que às vezes vêm com dúvidas muito simples. Quer dizer, uma escola. Quanto custa uma escola? Qual o preço da manutenção dessa escola? Qual o gasto da merenda? As pessoas querem informações muito objetivas. E uma coisa válida, sem dúvida, seria submeter essas próprias experimentações de simplificação do orçamento às pessoas. Quer dizer, essa informação aqui é a que vos interessa, essa informação aqui está acessível, sem dúvida, o exercício de preparar esse tipo de informação já com a participação das pessoas e colocando ali as suas informações também, não só as suas questões, é uma maneira de dar a isso uma maior abertura. Aqui também há já algumas iniciativas interessantes. Acho que Valongo é um caso, por exemplo, onde o presidente da Câmara tem ido a vários lugares falar sobre as contas públicas, né? Tentar essa proximidade, tentar ouvir um pouco mais quais são as questões que a população objetivamente coloca em relação a esses custos públicos. Há iniciativas também, por exemplo, em Medellín, onde a administração, com um período razoável de antecedência, mostra aos empresários quais são os concursos que vão acontecer, quais são as obras que estão por vir, onde é dada, enfim, uma maior publicidade. Metodologias como a que foi usada inicialmente nas Filipinas, que é um monitoramento de base comunitária, é também muito interessante porque as pessoas não ficam só como receptores da informação, as pessoas são também produtoras dessa informação. A ideia do orçamento simplificado tem como potencialidade principalmente a compreensão da ação pública, para estimular a participação por meio das leis orçamentais em uma linguagem acessível e atrativa. Em seguida, a proposta é a adoção de uma política nacional de participação. Quando falamos nessa política, pensamos no estabelecimento de um conjunto de programas de incentivo e de apoio técnico e financeiro aos processos participativos realizados pelas autarquias. A proposta nasce
principalmente ao longo dessa experiência do projeto, de ver a vontade, a disposição política, por muitas vezes, das autarquias, de colocarem em marcha processos de participação, mas muitas vezes sem recursos para o arranque dessas experiências ou para a qualificação dos seus técnicos, para facilitarem para suportarem esses processos. Então, sem dúvida, um processo participativo ele exige principalmente a formação da equipe técnica, uma adequação da administração, a criação de plataformas online, a produção de material informativo, a divulgação de ações, de eventos, a mobilização da população, a realização dos encontros propriamente ditos dos cidadãos. Então, tudo isso exige a mobilização de recursos pessoais e de recursos financeiros que muitas vezes as autarquias não têm como suportar, né? A título de exemplo, de inspiração, nós tivemos uma lei na Polônia, que é uma lei para a promoção do orçamento participativo, onde as pequenas aldeias, principalmente, submetem projetos e têm um apoio financeiro para... Por isso, a Polônia hoje é o país que tem mais experiências de orçamento participativo, porque recebem aí um apoio para a realização desses... Mas também temos outras... como depois Giovanni pode, inclusive, dar aqui um depoimento com muito mais propriedade sobre a experiência da Toscana, que fruto de uma lei nascida em 2007, mas que foi revisada em 2013, é uma outra mostra do desenho de uma política nacional de apoio à participação local e como ela pode contribuir significativamente para fortalecer a cultura da participação e o empenho cívico. Então, as potencialidades de uma política nacional da participação centram-se principalmente no fortalecimento e na multiplicação dos processos participativos que estão a decorrer no país hoje. A formação de técnicos, de políticos e de cidadãos poderá consolidar alguns avanços democráticos que hoje se iniciam. A proposta da criação de uma autoridade independente para a promoção da participação. A ideia da autoridade independente vem também como um órgão executor dessa política que foi anteriormente apresentada como proposta, um órgão executor independente que teria o papel de fazer a ponte entre executivo, legislativo e entre os cidadãos, e uma garantia para a promoção da participação cidadã. Os exemplos mais ricos que temos hoje em relação a isso voltam também para a região da Toscana, que possui uma autoridade independente com um grupo indicado pelo parlamento, mas temos experiências na França, experiência em Montreal, no Canadá, que dispõe de uma autoridade como essa, que tanto coordena debates nacionais sobre grandes obras e grandes infraestruturas, como promovem essa política nacional da participação. É importante pensar numa autoridade como essa, pensando em membros que são escolhidos dentre pessoas de reconhecida experiência em metodologia e práticas participativas. Essas pessoas serão responsáveis pela promoção e a coordenação dos processos, mas não pela emissão de opiniões sobre o conteúdo que está sendo debatido nesses processos, né? E a potencialidade dessa autoridade independente centra-se exatamente na construção dessa ponte entre os poderes e entre estes e os cidadãos. A proposta é o debate público, embora a expressão debate público seja por nós utilizada de uma maneira genérica, quando queremos nos referir às discussões públicas, aqui nós estamos falando de um dispositivo específico, de um dispositivo regulamentado para o exercício da democracia participativa. O debate público é um processo através do qual se procura dar visibilidade a diferentes visões, a diferentes percepções sobre os impactos das grandes obras na vida dos habitantes e no ambiente. Então, assim também como a construção de propostas alternativas também de uma maneira coletiva. O debate público como um mecanismo sistemático de participação surgiu na França, é também onde a experiência já está mais consolidada e já tem mais de 70 processos
realizados, permitindo, inclusive, que 2/3 desses projetos que foram submetidos ao debate sofressem ali alterações em meio a essa discussão. Há, tanto na França como na região da Toscana, uma limitação, aliás, a determinação de um valor a partir do qual uma obra será obrigatoriamente submetida ao debate público. No caso da região, no caso da França, que são obras nacionais, são 150 milhões de euros, e no caso da Toscana, 50 milhões de euros. Então, obras a partir desse montante obrigatoriamente devem submeter-se a um processo de debate público. E aqui o importante é isso. Quando falava lá na frente sobre o painel, eu dizia: o grande mérito do painel é fazer emergir uma voz comumente subalternizada ou que não tem espaço de circulação. No caso do debate público, já não se trata mais disso, mas da criação de um espaço de encontro entre os diferentes saberes. Então, a grande preocupação do debate público é proporcionar, da forma mais igualitária possível, a colocação dessas diferentes visões e percepções sobre a obra. Quer dizer, as pessoas têm os mesmos mecanismos de divulgação das suas posições, o material de divulgação, o tempo do debate, tudo isso há uma preocupação de criar um espaço de maior igualdade para um cidadão, para a empresa, para um grupo organizado, um grupo de ambientalistas, colocarem ali as suas visões e terem a oportunidade da criação de propostas alternativas, como disse. Portanto, em relação ao debate público, é o encontro entre os saberes técnico, popular, a contra-expertise, o político em igualdade de condições, e fortalecer o diálogo como meio de gerar confiança. Por fim, e aí apresentamos como proposta, mas já tivemos aqui da própria ministra o anúncio já da disposição para realização do orçamento participativo. O orçamento participativo nacional aparece aqui como uma das propostas que resultaram dessa caminhada do projeto Portugal Participa, aparecendo aqui como a realização de um processo de discussão pública sobre o orçamento do Estado. E aqui vale dizer, não estamos a pensar na reprodução em nível nacional daquilo que já é realizado pelas autarquias, mas um processo pensado a partir das especificidades da ação do Estado, né? Não tem como deixar de destacar que Portugal seria o primeiro país, né? Seria a primeira experiência a realizar o orçamento participativo com esse salto de escala. Quer dizer, mesmo nós no Brasil, que tivemos o início do OPE em 89, não tivemos a experiência, tivemos sim em nível regional, no Rio Grande do Sul, mas não tivemos a oportunidade de fazer um desenho, né, para uma discussão do orçamento nacional. Fico tremendamente empolgada com essa possibilidade do desenho, mas sem dúvida uma grande responsabilidade, né? Porque ser o primeiro significa ter uma liberdade incrível para fazer esse desenho. Quer dizer, você não terá referências, esse desenho vai ser feito ao longo do processo. E falo em responsabilidade porque, feito esse desenho e colocado em marcha esse processo, serão, sim, sem dúvida, uma referência para os demais países. Então, esse o contexto. Há mais de uma década, Portugal vem desenvolvendo experiências locais, são dezenas de conselhos e de freguesias que estão a implementar modelos de deliberação sobre parte dos recursos. Esse foi um percurso que teve altos e baixos, que gerou aprendizagem, reformulações, inovações. Agora, ele mostra-se muito mais robusto. Eu acho que é possível usar o termo de falar que, com a maturidade que esses processos têm hoje aqui, criam um espaço que eu acho muito interessante para o desenho de um processo como esse. É uma dinâmica promissora que tem envolvido os políticos, que tem envolvido a academia portuguesa, associações. Eu acho que Portugal conta hoje com experiências que são internacionalmente conhecidas e começam a ser referência. Enfim, vejo um cenário positivo para a criação de um desenho como esse. Então,
Nesse contexto, que a realização do OP nacional significaria esse salto, primeiro, único, um salto de escala sem precedentes, então, na relação da implementação do OP em nível mundial. Esse resumo que eu faço aqui, essa síntese daquilo que foi conversado e daquilo que mastigamos ao longo desse tempo no Portugal Participa, eu volto a frisar. É mais um passo, né? É um passo, um caminho. As propostas, elas têm o foco no aperfeiçoamento do enquadramento jurídico nacional e na prática política, mas elas ficam aqui, né, como uma contribuição nossa no tempo presente para o futuro da democracia brasileira, portuguesa, que seguirá, olha aí, o ato falha, mas que segue sem fim. Enfim, um espaço aberto de possibilidades e de responsabilidades, e a contribuição que deixamos agora e que deixamos especialmente para o debate hoje à tarde. Fico, então, à disposição para os questionamentos. Obrigada.